A gente consegue perceber que um dos principais pontos que aparecem em muitos times é o ponto da instabilidade na entrega de resultados. E aí a gente às vezes consegue perceber times que são extremamente competentes quando a gente olha ali, né, para profissionais que tiveram experiência, que tiveram estudo para estar onde estão, também naquele time estão alocados recursos valiosos, talvez sistemas, estruturas, sistemas, né, digitais ali, estruturas, ou até quando a gente fala sobre investimentos mesmo na área, aplicativos, enfim. Mas algo que a gente não percebe é quando, dentro de toda essa estrutura, a entrega não é instável, o que é visto na maioria das vezes é que não existe um sistema de gestão claro. Quando a gente fala sobre sistema de gestão, a gente está querendo falar que, além desses profissionais competentes, né, treinados, e é importante trazer essa visão, porque a pessoa pode até vir com uma experiência prévia, mas um dos pontos que é importante entender é que um sistema gerencial, né, um sistema de gestão, entende que é preciso ter pessoas competentes, mas além de competentes, treinadas, né, atualizadas ali em suas abordagens, nas suas atuações. Além de pessoas competentes, recursos aqui a gente não precisa nem falar, é um dos principais fatores que são aí as grandes discussões na maioria das empresas, né, onde alocar esses recursos. Existe também a necessidade de rituais claros, né, aqueles rituais ali que não dependem do humor da semana para acontecer. E aí aqui nos vídeos eu trago com uma certa constância a fala de que é necessário uma evolução na governança. O vídeo anterior também a um ponto sobre isso. É necessário que exista uma governança dentro desses times, né? E a governança, esses rituais, né, estabelecidos, são parte de um sistema maior, o sistema gerencial. Outros pontos também que trago constantemente aqui nos vídeos é o fato de, dentro desse sistema, necessitar indicadores de sucesso. Quando eu estou falando de indicadores de sucesso aqui, eu não quero trazer nenhum outro âmbito, de qual que é um bom indicador operacional, de qual que é um bom estratégico, mas é importante ter indicadores. Quão mais assertivos, né, eles forem, e aí a gente entra no âmbito de qual é o melhor indicador, é o melhor dos mundos. Mas o ponto é, a gente precisa acompanhar. O que não é acompanhado, o que não é medido, não é gerenciado. Então, né, essa frase aí fica como uma ideia principal. Além disso, a gente precisa entender e perceber, e aí entender e perceber aqui, talvez seja entender mapear o processo, e aí, né, já iniciando o ponto, é falar sobre essa visão de processo e um processo estruturado, porque além de mapear, você precisa viver, precisa estar ali. E aí é muito falar sobre a mão operacional mesmo, né? Você saber o que é que acontece no processo é importante. E, por fim, uma modelagem de como é que tudo isso vai ser acompanhado. Então, quando a gente fala de sistema, que às vezes é importante a gente ter uma visão de sistema para um time, é essa visão, é ter todos esses pilares aqui, né, que sustentam uma entrega de resultado constante. E aí eu queria trazer aqui como um exemplo um pouco mais prático, sobre sistema de resultado, um sistema que ele é muito conhecido pela maioria das startups, que chama a Receita Previsível. A Receita Previsível, inicialmente, foi um livro escrito por Aaron Ross, que fala sobre um sistema de entrega previsível da receita de uma empresa, né? E aí, dentro dessa metodologia, ele traz um conceito que ele chama de funil de vendas, que é o processo, e aí dizendo, né, ele consegue mapear o processo, entender quais são os indicadores, como trazer pessoas competentes para dentro desse processo. Então, tudo que é entendido como um sistema de gestão, sistema de resultados, né, um sistema para resultados, a gente consegue perceber nesse livro de Receita Previsível, né? A ideia, ele foi um dos maiores livros e até hoje é um dos maiores referências em vendas no Vale do Silício e no mundo todo, porque ele entendeu que quando a gente consegue modelar uma estrutura de processo, né, e capacitar dentro daquela, como que eu posso dizer, naquela média de como o processo funciona, né, as pessoas que passam disso são outliers e aí são tratamentos especiais. Quando você consegue modular essa estrutura, você consegue ter uma previsibilidade na entrega. E eu acredito muito nessa estrutura porque
é ali que mora a ideia de o que a gente consegue interferir no resultado, né. Então, vocês que acompanham os vídeos já conseguem entender que eu falo que é necessário um dos indicadores, por exemplo, que a gente trabalha, ser um indicador que a gente consiga influenciar diretamente. Porque nada adianta a gente ter um indicador histórico se a gente só vai ver o que passou, e não se o que a gente está fazendo hoje está mudando algum ponteiro, né? E aqui é importante você ter esse indicador onde a gente consiga interferir, olhar para, por exemplo, no sistema da receita previsível, algo que você consegue aumentar é o número de interações que você tem com o cliente. E isso, de fato, aumenta a probabilidade de vender. Então, entendendo onde você consegue, né, nesse caso aqui, qual que é a ação que você precisa iniciar para mover aquele ponteiro, é onde mora o entendimento de prioridade e foco num sistema de gestão. E aí a gente vê que sistemas de gestão imaturos, né, ou seja, que não olham para o resultado, não olham para esse sistema mesmo, olha de forma sistêmica para essa entrega de resultado, é um sistema que normalmente vive apagando incêndios. São aquelas equipes que toda hora precisam correr com picos de esforço para entregar uma meta que deveria estar sendo acompanhada durante um mês, mas que foi vista que só não vai ser batida no final dele. Então é muito comum a gente entender que quando a gente não consegue ter um sistema, né, que converse e que entregue uma visão de resultado e um foco no resultado, a gente olha para algo que não tem constância na entrega. Pode ser que no momento que a energia do time consiga, e aí é importante trazer essa questão de probabilidade de todo mundo estar no mesmo nível de entrega e aí performar. E no mês seguinte, quando a gente olha para essa necessidade de novo no final do mês, sei lá, a pessoa ainda está cansada do mês anterior e não consegue performar como necessário. Então, equipes que não têm essa visão sistêmica de que é importante ter um acompanhamento durante o período, precisa ter um processo, as pessoas precisam estar capacitadas, tendem a ser empresas ou times ali que têm uma gestão imatura e tendem a olhar para só apagar incêndios. E aí um entendimento que é importante trazer é que não existe performance corporativa se não tem constância e foco. Porque o que eu entendo e que pelo menos é o que é visto dentro dos times é que a performance, ela não nasce de um estresse pontual. É importante a gente estar exposto a esse estresse com frequência. E isso diminui também a intensidade desse estresse. Você consegue pulverizar, né, de forma um pouco melhor para a pessoa ali, quais são os esforços que ela precisa fazer, e isso diminui a dor em ter que fazer aqueles esforços. Porque é importante ter em mente que performance corporativa é a capacidade de manter um ritmo de crescimento claro, sustentável e orientado por um resultado que seja o resultado necessário para aquela empresa ou para aquele time. A gente olha para uma estruturação aí, né, de um roadmap, mas quando a gente entrega esse roadmap, a gente não está entregando só uma organização de ciclos, a gente está começando a ativar alguns mecanismos de evolução contínua, onde cada sprint, né, é uma parte do propósito maior. Então a gente consegue construir de forma sistêmica um resultado que ele seja sustentável e contínuo. A gente olha para o resultado como um método e não como passe de mágica. Então, a ideia de toda a estrutura do sistema é como replicar nosso resultado de forma sustentável, clara e interessante para todos que estejam envolvidos. Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha e nos vemos na próxima. Grande abraço.